Então, agora eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como otimizar o tempo de aprendizagem de alemão, ok? Já que todo mundo está com pouco tempo, o que que eu posso fazer nesse pouco tempo para aprender melhor alemão? Então, uma dica que eu dou bastante é utilizar o celular e o computador, pode ser um, pode ser outro, em alemão. A princípio, as pessoas ficam com muito medo. Como assim eu vou usar o meu celular em alemão, mas eu não falo nada dessa língua? Gente, a gente está super acostumado a usar celular todos os dias e a usar computador todos os dias. Então, por mais que a gente não entenda o que está escrito ali, a gente conhece a interface. A gente conhece a interface do computador e a gente conhece pelos símbolos, pelos sinais, a gente entende o que está acontecendo ali. E aí, no começo é estranho, mas depois de um tempo, eu vou dizer para vocês que vocês até estranham quando vocês colocam o celular de novo em português. Então, é uma forma de aprender alemão. No computador, então, é melhor ainda, porque os computadores são muito inteligentes. Então, por exemplo, no Windows 11, o meu computador, por exemplo, ele foi comprado na Europa, então eu não sei porque eu não tenho opção de colocar ele em português. Então ele está em alemão, que é a língua que eu domino, que foi oferecida ali na hora de fazer a instalação do computador. E essa é a primeira vez que eu realmente uso o computador em alemão. Antes eu só usava o celular, porque eu pensava assim, o computador é muito sério para usar em alemão, vai que eu não entendo qualquer coisa. Então até eu tinha essa insegurança. Mas o Windows 11, por exemplo, ele é tão inteligente, se eu boto lá na barra de busca painel de controle, ele vai me mostrar Systemsteuerung. Ele vai me mostrar em alemão, mas pelo ícone você pode entender que isso aqui é o que eu procuro, né? Então, é uma ótima opção para você estar praticando alemão sem nem perceber que você está praticando, né? Você está simplesmente usando um eletrônico que você tem. Agora, outra dica muito útil é a seguinte: utilizar o serviço do Google, da Amazon ou da Apple, a depender do qual você usa, o serviço de voz, em alemão. Então você vai lá, vai configurar esse serviço em alemão e você vai poder falar com o seu Google. Então, por exemplo, eu faço muito isso. Por exemplo, ok, Google, wie ist das Wetter in Rio? Aktuell ist es in Rio de Janeiro überwiegend bewölkt bei 21 Grad. Ok, Heute wird es teilweise bewölkt bei Temperaturen zwischen 19 und 25 Grad. ok, então tá vendo? Eu perguntei para o Google como é que está o tempo no Rio de Janeiro, ele me deu uma resposta. Então, essa é uma forma, por exemplo, de treinar. Você vai treinar a compreensão auditiva ouvindo essas respostas que o Google te dá. Eu vou fazer um próximo vídeo só para falar sobre como utilizar o celular para treinar pronúncia, para treinar a competência auditiva. Então, esse é tema para um próximo vídeo. Outra dica é otimizar o tempo que já seria mesmo perdido, ou seja, fila de espera, no transporte público. Um exemplo que eu anotei ali é o caderno de exercícios. Quando eu era da faculdade, eu precisava de 1 hora e meia para chegar na universidade. E eu tinha sempre um caderninho, que era, na verdade, uma xerox de um livro de alemão com vários exercícios. E aí eu imprimia uma parte, fazia uma fotocópia, né, de uma parte, recortava, grampeava, e aquele era o meu caderninho de exercício. E aí, quando eu estava ali no ônibus entediado, se não tinha ninguém do meu lado para conversar, eu ia fazendo aqueles exercícios. E ali eu ia treinando e aprendendo muita coisa no caminho para casa. Então, esses pequenos tempos, eles podem ser otimizados. Então, por exemplo, no transporte público, vocês podem também ouvir podcasts. ah, Tem podcasts atualmente em todos os níveis, então tem aqueles podcasts para quem é super iniciante que vai falar cachorro, der Hund, maçã, der Apfel, e você só vai repetindo. Tem os intermediários, tem os avançados. Se você é avançado, então você pode ouvir a própria mídia alemã, né? Rádio alemã, Deutschlandfunk. Vou falar um pouquinho sobre isso também mais para frente. E, obviamente, vocês podem ouvir esses podcasts, essas mídias, limpando a casa, indo no mercado, fazendo várias outras atividades. Outra dica que eu gostaria de dar é encontrar amigos podcasters. Quem não tem aquele amigo que gosta de gravar um podcast no WhatsApp, né? Amigo, posso mandar um áudio? Aí manda lá aquele áudio de 5 minutos. Eu sou um deles.
E eu também tenho muitos amigos que são podcasters em alemão. Então, eu mando lá aquela mensagem, como é que você tá? Vem aquele áudio de 10 minutos em alemão. E aí eu guardo estrategicamente para quando eu estiver lavando louça, limpando a casa, eu boto lá o play, vou ouvindo. E aí eu sempre aprendo alguma coisa nova com os meus amigos assim. Outra coisa que ajuda muito, a gente está sempre com o celular na mão, então tem muitos aplicativos que a gente pode usar para aprender no tempo livre ou então num tempo de espera. Alguns exemplos aí que eu já dei em outros vídeos: Babbel, Busuu, Duolingo, Rosetta Stone. E dois que eu gosto muito são o Anki e o Quizlet. O Anki e o Quizlet eu gosto muito por quê? Porque no Anki e no Quizlet você mesmo produz o material que você vai estudar. E quando você produz esse material, a chance de você fixar aquele conteúdo é muito grande, né? O grande problema é que se você não tem muito tempo, você não vai conseguir produzir tanto material para você estudar. Mas tanto o Anki como o Quizlet oferecem conteúdo já pronto para você simplesmente fazer o download e estudar. O Quizlet tem um pouquinho mais de funcionalidades, então ele tem alguns jogos diferentes. O Anki é muito basicão, mas eu gosto muito porque é totalmente gratuito e não tem propagandas. Outros aplicativos que eu gosto muito e que estão disponíveis aí na Play Store, na App Store e etc. Tem um, por exemplo, que se chama DAD Das, aí já são aplicativos mais específicos, né, focados no seu objetivo. Então, esse, por exemplo, é só para treinar se um substantivo é DAD Das. Ele vai te dar um substantivo, você vai dizer DAD ou Das, e ele vai dizer se você está certo ou não. Tem um outro aplicativo também, que se chama Test zu Deutsch Grammatik. Olha, na minha opinião, tem um erro aqui de declinação, mas o aplicativo se chama assim, tá? Test zu Deutsch, minúsculo, aqui eu errei, Grammatik. A1C1. Então, é um aplicativo que tem vários mini testes de gramática que vão do nível A1 até o C1. E são sempre testes de 10 perguntas. Então, às vezes, você está ali numa fila que você vai ter que esperar 5 minutinhos, você vai lá, abre um teste no seu nível, faz e faz o teste. E nesse teste a gente sempre aprende alguma coisa, ok? Outra dica: consuma em alemão os conteúdos que você já conhece em português. Então, por exemplo, você pode, depois de ter ouvido as notícias em português, você pode ouvir as notícias em alemão. Temos então a DW, que seria a Deutsche Welle, a página oficial lá desse canal alemão. Temos o Tagesschau, que é o que seria o equivalente ao Jornal Nacional para a gente, né? Na Alemanha é o Tagesschau, tem maior audiência. Então, eles têm um quadro que se chama Tagesschau in 100 Sekunden, que é, então, o Tagesschau em 100 segundos. E eles dão as principais notícias do dia em 100 segundos. Muito bom. E tem também Deutschlandfunk, para quem... Deutschlandfunk Nachrichten, para quem quer ouvir um pouquinho de notícias assim com mais tempo, né? Eles fazem conteúdos assim de 5, 10 minutos. Obviamente, vocês vão perceber que tem notícias que são específicas para o Brasil, então, ah, quando começar lá a falar de inflação, de preços, de política nas notícias do Brasil, obviamente isso não vai ser falado nas notícias em alemão, mas geralmente o noticiário internacional, ele é de interesse comum, então ele vai se repetindo. Então, às vezes, uma coisa que aconteceu, sei lá, na França, vai ser dita no Brasil, mas também vai ser dita em alemão. E aí, com isso, vocês vão aprendendo. E façam essa experiência de ouvir por pelo menos uma semana, todos os dias, as notícias em alemão. Vocês vão ver que no começo você pensa assim: meu Deus, eu não estou entendendo nada. Depois vocês começam a entender mais. E depois vocês vão perceber que vocês entendem tudo sem nem precisar se concentrar. Vocês podem estar lavando a louça, patinando, andando de bicicleta, que vocês estão entendendo o que está acontecendo ali. Ok? Então, essas são minhas dicas. Lembrando que a Deutsche Welle também tem a Langsamer gesprochene Nachrichten, que são então as notícias lidas em uma velocidade bem lenta. Então, para quem é bastante iniciante, gostaria de uma coisa mais devagar, também tem essa opção. Eles pegam as principais notícias da semana e, produzem, então, um boletim bem pequeno e que é lido bem devagarzinho. E também tem a transcrição para quem quiser ler. Para quem já é um pouco mais avançado, ler livros em alemão, livros que você já tenha lido em outra língua, então você já leu um certo livro em inglês ou em português, releia em alemão. Você vai ver que a sua leitura vai estar muito menos preocupada em entender todas as palavras, porque você já conhece o contexto, já conhece a história, já conhece o que está acontecendo, e vai ser uma leitura muito mais de descoberta, de, oh, nossa, é assim que é essa palavra em alemão, ok?
Agora sim eu vou chegar na pergunta final. Afinal, é possível aprender alemão rápido? Como eu faço para aprender alemão rápido? Como vocês estão lendo ali, não tem segredo mágico, é preciso investir muito tempo e muito esforço, ok? Então não tem uma receita de bolo que eu vou dizer façam assim que vai ser muito rápido, façam assado que vai ser mais fácil. Esse processo é individual. Eu sei que o link aqui, o título do meu vídeo é bastante atrativo para chamar as pessoas de como aprender rápido, mas a verdade é que não tem um jeito que eu possa dizer façam assim que vai ser rápido. Cada um tem que encontrar o seu jeito de aprender e você encontrando o seu jeito, o jeito que você gosta de aprender e tendo prazer nisso, você consequentemente vai aprender rápido. Uma coisa, mas uma tendência que a gente pode observar é quanto mais tempo você investe em aprender, mais rápido você vê resultados, ok? E- mas aí lembrando que a motivação também tem um, um papel muito importante. Então, você pode investir muito tempo, mas estando pouco motivado, talvez esse resultado seja atrasado, ok? Então, assim, não entrego para vocês uma fórmula, uma receita de como aprender alemão super rápido, mas, como vocês viram, eu entreguei várias estratégias que podem ser aplicadas para otimizar o tempo no dia a dia e que, aliadas a uma motivação grande, com certeza vão sim acelerar o ritmo da sua aprendizagem, tá bom? Eu fico por aqui. Muito obrigado, então, se vocês assistiram até o final. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Não deixem de compartilhar o vídeo se vocês gostaram, de comentar. E eu estou curioso para saber a experiência de vocês. Como está sendo a experiência de vocês em aprender alemão? Se está sendo uma motivação mais eu quero aprender alemão, como foi a minha, ou uma motivação eu tenho que aprender alemão, ok? Deixem aí nos comentários as experiências de vocês. Muito obrigado por ter assistido até o final. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.